Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrichi aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa muito especial, né, Guto? É uma honra a gente receber essa figura, esse profissional, ele é designer, estrategista, criativo, ele cuida de brand, ele cuida de marca, um dos maiores nomes, da maior referência no Brasil, vivo, e ele está aqui hoje, né, Guto? Com certeza. É o seguinte, a gente tem uma semelhança, assim, né? Não vou falar o que é, mas a gente é muito amigo, é um amigo pessoal também e profissional da área, e é uma honra pra gente ter ele aqui conosco, que é um talentosíssimo. E vocês vão reparar qual que é a semelhança, né, Thiagão? Grande! Sacanagem. Meu Deus! Guto é fogo, Guto Porra, é fogo. Não, depois dessa intro, cadê? Tô procurando. Cadê essa pessoa? Cadê? Não, gente, prazer, Maurito. Aqui. Grande, Mauri. Cara, obrigado, irmão. Eu sei que você tem, né, com teus projetos, teus estúdios, teus clientes que tu atende, tu tens uma agenda sempre muito corrida, mas tu nos proporcionar esse tempo aqui de qualidade em ter essa troca, cara, a gente fica muito agradecido. Seja bem-vindo. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tamo aí pra colaborar. Coisa linda. Cara, Mauri, me diz, cara, como é que surgiu, né, essa questão do design, como é que surgiu essa questão da foto, do vídeo, de uma solução talvez completa hoje para o teu cliente? Como é que foi essa tua trajetória até aqui, cara? Cara, é muito louco, né? Porque eu tô aqui no podcast de fotografia, da audiovisual, vejo esses profissionais, né, fodas da área, e eu sempre me senti meio que um renegado da área, porque a minha formação mesmo e o meu foco sempre foi o design. Né? Eu sempre me senti muito mais um designer do que um videomaker, por se dizer, ou um fotógrafo, alguma coisa nesse sentido. Então, durante, eu acho que muitos anos, eu fiquei ali meio que enfim, em cima do muro para saber, e depois eu entendi que, na verdade, é tudo uma grande coisa, assim, né? Eu acho que a gente se expressa através de imagens e cria narrativas, então, ou como designer, ou como videomaker, enfim. Eu acho que, hoje em dia, eu tô mais em paz com isso. Mas justamente começou porque eu vim da engenharia, enfim, todo um processo profissional meio doido no início, mas acabei no design gráfico e no design de moda, UFSC, UDESC ali. E aí, dentro da moda, a expressão de como você, enfim, traz o teu conceito é muito importante, assim, né? O como você vende aquela ideia, além do produto, é muito importante. E isso já na faculdade veio e eu comecei ali a querer apresentar meus trabalhos com vídeo. Isso, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, claro, tudo era muito mais tecnicamente, a gente ainda não tinha tanta facilidade, enfim, a mídia era um pouco diferente, mas eu queria muito chegar lá, porque eu sempre fui meio um apaixonado pelo vídeo em si, né? Mais do que o filme, eu acho que o vídeo como mídia, assim, como coisa digital, eu acho que ele permite uma experimentação muito grande. Eu comecei assim, meio que sem querer, querendo, ali, e aí eu comecei a conhecer pessoas da área, me juntei num coletivo com um jornalista e uma fotógrafa, e aí nesse coletivo a gente começou também a experimentar, daí a gente começou a ter os primeiros jobs, assim, os primeiros trabalhos, meio que na decorrência, e aí eu peguei gosto pela coisa e foi. Quando eu vi, já estava começando a ganhar dinheiro com isso, então, que é importante, e aí eu gostava, ganhava dinheiro, o negócio ia indo, e sempre com a minha carreira de design em paralelo, eu acho, mas no fim, o audiovisual se tornou muito grande no meu dia a dia e eu comecei realmente a focar mais nisso para minha vida profissional. Cara, para ser, né, um profissional do audiovisual, sei que tu comentou toda essa tua trajetória, mas a pergunta é que aqui a gente gosta de botar fogo no parquinho, sair correndo e aí deixa tu agora com a audiência te vira. Cara, para ser um videomaker, ou para ser um fotógrafo, ou para trabalhar, ter um estúdio, né, que é reconhecido, que hoje você tem aí esse nome desejado no mercado, precisa passar pelo designer? Precisa ser um designer? Precisa passar pelo design? Precisa estudar isso? Não? Como que tá hoje, né, esse mercado? Com certeza. Eu sempre fui um nerdzinho um pouco da academia, assim, então eu gostava, por exemplo, eu não fiz audiovisual, então eu não me considerava um profissional do audiovisual, eu não fiz cinema, então eu nunca me consegui, enfim, um cineasta. Mas eu acho que há muito tempo já essas barreiras caíram, assim. Claro que estudar é importante, mas não é a academia ou é esse título que vai te dar. Eu acho que é muita tarimba do dia a dia, muita tarimba de você ir atrás tecnicamente das coisas. E é realmente, depois de um tempo, você percebe, é muito esse equilíbrio técnico
com um equilíbrio prático de meter a cara, de experimentação. E o resultado, ele independe um pouco desse caminho. Claro, você é muito livre para experimentar. Então, acho que hoje em dia o profissional do audiovisual, o profissional da fotografia, é aquele que faz, cara. É aquele que mete a cara, faz, se esforça para ter um bom resultado, realmente se preocupa em entregar uma coisa legal para o seu cliente e perpetua isso, né? Eu acho que ninguém, tipo, acorda e de repente diz eu sou fotógrafo, né? Tem um caminho aí, mas eu acho que esse caminho... a pessoa não precisa ficar tão travada, né? Ela pode realmente começar e fazer do seu jeito, encontrar a sua linguagem, enfim, tem trocentas, eu acho, maneiras. Tu, pelo que tu comentou com a gente aqui, foi através de algo colaborativo, junto com outras pessoas, isso lá 20 anos atrás, né? Hoje, quem está começando, quem está querendo começar, qual que seriam os primeiros caminhos? O que tu talvez... faria o que tu não fez lá atrás, que poderia ser diferente por conta do novo mercado que a gente está vivendo hoje? Cara, eu acho que hoje em dia mudou muito, porque a gente tem um acesso muito maior. Eu lembro que naquela época eu já ia bastante a tutorial, já ia atrás muito de conhecer essas questões. Mas hoje em dia a gente tem, eu acho, uma abertura muito maior. A gente tem muito mais informação e muito mais dado, ou o que quer que seja. E também, tecnicamente, eu acho que está mais acessível, né? Hoje em dia, um iPhone faz muito melhor do que uma câmera, sei lá, na minha época. E aí depois você vai vendo, enfim, o que você quer de cada linguagem. Mas eu acho que, para começar, a informação está aí. Só que eu acho que é importante botar a cara mesmo e começar a experimentar, sabe? Eu acho que estudar é legal, ver tutorial é legal, testar essas coisas é muito legal. Só que testar é justamente isso, é você ir para a prática e você fazer. Talvez você não vai começar já com um cliente, entendeu? Você precisa, né, amadurecer um pouco. Mas eu acho que para começar, eu diria isso, cara, pega uma câmera na mão e faz, e testa. Testa a linguagem, testa a edição, testa a finalização, testa todo o processo, né? Porque fazendo você vai sentir falta. Isso aqui eu podia ter resolvido antes, ou seja, tu começa a aprender o que é uma pré-produção. Isso aqui eu podia ter resolvido num roteiro ou num planejamento. Então você começa a entender todos esses processos que vão envolver o resultado final. E aí eu acho que você vai começando a corrigir eles, enfim, ou melhorá-los. O que eu vejo, cara, que às vezes o pessoal quer começar muito lá em cima, né? Muito tipo assim, porque hoje tu atende nomes expressivos no mercado, tanto no Brasil quanto fora, né? Com as suas atuações e tudo mais. Mas não foi fácil chegar onde tu chegou. Porque todo mundo via assim, pô, o Mauri, cara, atende fulano, atende ciclano. O cara, pô, ele faz foto, ele faz vídeo, ele cria um desejo daquelas marcas, mas como chegar nessa marca? Porque ninguém viu os teus bastidores, né, cara? O que talvez tu percebe que assim, cara, eu cheguei onde eu cheguei, mas nunca ninguém viu isso daqui que eu passei. Cara, eu acho que, da minha experiência pelo menos, eu acho que ninguém chega numa marca grande, quer dizer, ainda mais se você tem uma estrutura um pouco menor, se você tem um grande nome de agência, por exemplo, né? Vamos falar mais aqui Ninguém chegando com os dois pés, sabe? Você chega num pequeno trabalho que você conhece alguém ali dentro e você começa a mostrar, não o teu trabalho de portfólio, porque, cara, portfólio todo mundo pode ter. Portfólio aceita tudo. É importante, tipo, a gente se orgulha do nosso portfólio, a gente sabe que a gente já fez muita coisa, isso é importante para nossa trajetória. Mas quando chega para o cliente, pelo menos isso é o que eu notei, e para os grandes, eles querem saber como você trabalha com ele, na verdade. Como que é esse processo, esse desenvolvimento. Então, eu acho que é muito isso, assim, é muito você conseguir entrar e fazer uma coisa pequena e mostrar ali o teu potencial de atender. Que isso é uma outra coisa também. A gente foca muito no resultado do portfólio, Mas, cara, o cliente, ele quer atenção, ele quer cuidado, ele quer saber que você está comprometido, ele quer saber que você tem disponibilidade para resolver perrengue. O cliente, na verdade, principalmente os maiores, eles querem muito mais esse bastidor, muitas vezes, do que só o resultado da entrega final. A entrega final é o básico, todo mundo tem que entregar, ok, todos nós vamos entregar. Só que digamos que muita gente pode entregar o final. Agora, esse meio de campo, assim, é o que eu vejo que quando os clientes começaram a me conhecer e começaram a me indicar dentro das grandes empresas para os outros setores, eu comecei a crescer, digamos assim, dentro deles, é meio que isso, assim, sabe?
importância de como você atende muito mais só do que o resultado final. É que eu vejo assim, quando em algumas produções que a gente teve, né, Guto, a honra de participar aqui junto com o Mauri, ver ele em ação, ver ele, o cara é uma sombra, pô, tu quase nem vê ele, tipo, sabe aqueles ninja que tu solta fumaça assim, o cara some, daqui a pouco ele já tá lá no cantinho, já tá prevendo alguns passos, né? Mas tu vê essa solução, não vou dizer uma solução completa, porque talvez a gente vai falar que, pô, o cara faz tudo, né? Mas eu acho que entender a necessidade do cliente, entrar dentro desse projeto dele, mergulhar de tipo, cara, não, vamos lá solucionar, eu acho que é o que falta para muitas pessoas, talvez se estabilizar no mercado, né? E aí, cara, o que eu vou falar aqui pode ser que eu seja cancelado, Guto, tá? Me perdoa aí, qualquer coisa tu continua aí, com o que sobrar do Fotografia Exponencial. Mas, cara, qual que é a maior mentira que as pessoas vendem sobre viver da fotografia, viver do audiovisual, viver do design hoje no Brasil, que tu vê esses gurus aí que aparecem na internet? Meu Deus. Vamos lá, fogo no parquinho, ai. que agora eu vou largar e vou sair correndo aqui. Olha, eu não sei exatamente como é que tá, mas com certeza o aspecto glamuroso que tinha antes e de cachês gigantescos, isso eu posso falar de enfim, não só como profissional do audiovisual, mas eu tenho a Mergê, né, a Mergê Studio, com a minha sócia, e a gente também toca algumas campanhas, a gente contrata, né, às vezes eu contrato cinegrafista, eu contrato fotógrafo, e essas campanhas reduziram muito. Então, eu acho que, primeiro, esse glamour que a gente tinha um pouco antes desse fotógrafo fodão que ia chegar e que ia resolver tudo e que ia ser tratado aqui, sabe? Assim, eu acho que isso não é uma realidade. E mesmo assim, a visão dessa direção absoluta, sabe? Você é dono da peça, então você dirige ela e é a sua visão, e você coloca, e você manda e desmanda. Eu, pelo menos, vejo que, cara, na realidade do mercado, quem manda é o cliente, entendeu? Quem vai, por mais que, no fim das contas, você é cobrado pela direção que você não teve, eu acho que uma dessas grandes... esse ego, sabe? Tem que trabalhar esse ego. No fim, cara, não vai ser a montagem que você queria. Talvez não vai ser a edição que você queria. Não vai ser a escolha de cenas que você achou melhor. E é um exercício diário, assim, de lidar com essa frustração e de lidar com esse ego. Então, acho que, para mim, o maior mito é dizer que se você é o profissional que você está com a câmera ali, que supostamente você está dando as ordens, você vai ter essa direção absoluta. Eu acho que isso não existe. Assim. É porque se tinha muito, né, essa questão do estender um tapete vermelho para o fotógrafo chegar, né, de ter uma pessoa... bem, eu lembro porque eu já fiz isso, né, de montar todo o setup, fazer toda a fotometria, deixar tudo pronto, fundo branco, 100% branco, com o rebatimento, sem voltar aquele branco, e etc, para o fotógrafo vir só dar o clique. Vir só falar, ok, clique, obrigado, valeu, e falou. Cara, é assim, eu disse, mano, como... eu não sei se a gente tá olhando para trás e vê assim, poxa vida, como a gente era... eu tenho que tomar cuidado com as palavras, que senão eu vou ser cancelado. Mas como que a gente era X, né? E hoje a gente vê que realmente mudou. Isso foi por uma questão de comportamento? Ou tu acha que a inteligência artificial ela tá moldando um novo mercado que está já agora e que talvez a gente ainda nem sabe o que está por vir? Cara, eu acho que, enfim, aí a IA, eu acho que é uma coisa à parte, assim, mas eu acho que é um movimento mais longo do mercado, assim, de quebrar esses mitos, e eu realmente vejo, de quando eu entrei, sei lá, 20 anos atrás, 18 anos atrás, para agora, a pulverização dos profissionais, ou seja, muito mais gente teve muito mais acesso tecnicamente às coisas. Então, acho que caíram um pouco esses mitos, assim, sabe? Algumas coisas que não mudam, assim. Por exemplo, eu fiz muito making off durante a carreira, principalmente mais no início, de campanhas grandes, enfim. E trabalhei com fotógrafos bem legais, tipo Bob Wolfenson, por exemplo, né? E então você vê que tem um momento que o mito do fotógrafo é importante porque aquela pessoa, que ele é retratista, enfim, tira muito retrato também, a ligação que aquela pessoa tem com o fotógrafo naquele momento é importante. Então, digamos assim, o mito do Bob Wolfson ali fazia um sentido, sabe? Aquelas atrizes, aquelas pessoas realmente
se sentirem confortáveis e talvez expressarem aquilo. Ou seja, ok, tem um caminho ali que você constrói que eu acho que é legal. Mas o dia a dia é muito prático, na real. As pessoas querem resultado, as marcas querem resultado. E as próprias agências publicitárias, por exemplo, começaram a pulverizar. Você tinha grandes agências, grandes estruturas baseadas em grandes publicitários. Isso começou, não, agora é uma agência pequena, uma pessoa que não é tão conhecida assim no mercado, mas consegue executar. Então, eu acho que é mais em relação a isso. Não se tem mais tanto esse glamour ou essa coisa, porque deu uma pulverizada, né? As pessoas estão mais práticas, digamos assim. Elas querem mais resultado, mais o dia a dia, mais fazer acontecer. Enfim, as pessoas talvez tenham... Acho que seja mesmo. Acho que me perdi um pouco na resposta, mas acho que é meio isso. Não, mas faz sentido porque parece que o eu agência resolve mais do que tu ter todo um envolvimento, né? De chamar um diretor de arte, ter que chamar o fulano, um stylist, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente vê que talvez por conta da IA que a gente tem hoje à nossa mão, ele também vai te facilitando. Não sei se hoje no teu estúdio vocês utilizam muito a IA, o quanto que a IA ela é realmente importante em alguns processos criativos ou que ela é determinante para... Cara, poxa, eu sei que o cliente está me pedindo algo, cara, que eu talvez humanamente não vou conseguir fazer, mas eu tenho algum preset, tenho algum asset, tenho alguma IA que vai me solucionar, vai me ajudar no processo. A IA ainda é um desenvolvimento para mim, assim. Eu estou começando a estudar, comecei a gerar algumas coisas. O que eu observei, pelo menos no meu dia a dia? Tem um produto que é muito mais recorrente, talvez, do que as pessoas imaginam, que são vídeos que servem como manifesto ou como conceito, assim, como agência, a gente faz muito esse tipo de vídeo, que muitas vezes são vídeos com banco de imagem, né? São vídeos que querem contar uma história, mas o cliente não vai abrir câmera para mostrar um processo gigantesco, mas ele precisa engajar e emocionar para um assunto, seja qual for. Sei lá, tem ali um evento de sustentabilidade, eu preciso criar um vídeo que emocione nesse sentido, mas eu não vou abrir câmera e eu não vou, gravar e gastar uma grana para fazer. Então, a gente monta isso muito com banco de imagem, ou seja, imagens inspiracionais. Esse conteúdo, eu acho que com certeza vai migrar para IA. Né? Não tem mais por que a gente ir atrás, tanto que os próprios bancos que a gente trabalha já começam a querer oferecer a ferramenta já direto na sua plataforma, porque começa a não fazer mais sentido. Então, eu acho que esse mercado, com certeza, a IA vai dar conta. Mas eu confesso que quando chega em vídeo de solução para o cliente, eu ainda estou tentando ver qual é o nível de precisão que a gente chega. Porque muitas vezes se envolve o produto, o cliente é extremamente criterioso, pelo menos na minha opinião. Se envolve o produto, se envolve a logo, se envolve alguma coisa que caracterize. Então, as cores são muito importantes, as texturas são muito importantes, o formato, muitas vezes, daquilo. Então, eu, pelo menos, estou num desenvolvimento de entender o quanto isso vai ser aplicável dentro do vídeo de IA. Porque quando ele precisa só contar uma história, e ele... Perfeito, eu acho que é um caminho que não tem como retroceder, já está acontecendo, muita gente está fazendo. Mas quando a gente precisa ilustrar produto, eu ainda estou entendendo como isso vai ser, assim, pelo menos ali dentro do meu estúdio. Inclusive, se vocês souberem, por favor, comenta aqui embaixo sobre isso. Boa. Porque eu vejo que a IA ela tem ajudado em muitas situações, né, pelo menos eu falo da parte fotográfica, de imagens, mas ainda é perceptível uma textura que não vem, um prompt que talvez tu tá falando uma coisa, ela talvez traz uma outra informação não tão clara, não tão objetiva, né? E às vezes por se tratar de um produto de um cliente, cara, é quase impossível de tu criar ou formatar aquilo. Tudo bem, eu tenho um projeto em 3D aqui e vai idealizar. Ok, beleza. E a gente já sabe que aquilo ali né? Mas, realmente, os bancos de imagens, eles já estão te oferecendo uma solução de IA. Né? E até que ponto, cara, a criatividade, ela pode ser não é substituída, mas ela pode ser turbinada juntamente com uma inteligência ou juntamente com essa solução que talvez no dia a dia se torne recorrente. A gente usa o ChatGPT para algumas coisas, mas para tomar uma decisão, sabe? Eu não sei se isso para ti hoje ainda é válido
Ou ainda vou esperar mais um pouco a IA melhorar? Talvez tenha um Jarvis aqui mais potente pra gente, sabe? Mas uma decisão em termos se eu abro câmera ou não, Isso, assim? exato. Porque tem todo um processo que tu falou de, pô, vou ter que abrir câmera pra criar toda aquela narrativa, ou será que eu consigo solucionar de uma forma mais prática, sabe? Cara, assim, vou ser muito, muito sincero. O mercado é muito regulado por custo, sabe? Ele é muito regulado por custo. E se tem uma opção de eu fazer um negócio a 10 mil ao invés de fazer a 80, não tenho, tipo, sabe? Eu acho que... Eu fico meio triste porque justamente eu trabalho com equipes e eu fico pensando, pô, meu maquiador, sabe? Meu assistente, a pessoa do estúdio, toda essa rede, ela vai começar a sofrer e eu realmente acho... Enfim, fico triste com isso. Mas como o produtor lá, enfim, ou como quem atende o cliente, soluções que poderão ser solucionadas sem abrir câmera vão ser. Tipo, acho que não tem muito o que dizer que não, assim. Aí eu digo, quais soluções não poderão ser, sabe? Eu acho que isso a gente está tentando entender, principalmente para poder ter essa conversa com o cliente. Sim. Porque a primeira coisa que os clientes já começam a pedir é, resolve com IA? Entendeu? Tipo assim... Porque... Eu bato nessa tecla porque é justamente pra galera que às vezes tá começando e tá vendo que IA resolve tudo. Cara, não é bem assim. É um posicionamento que tu tens que ter com o cliente. Às vezes é um não que tu tens que falar pro teu cliente. Cara, não dá pra fazer com IA e a gente vai ter que investir porque a gente não vai chegar nesse resultado. E né? tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas ignoram, que é... porque as pessoas acham que elas vão escrever alguma coisa, vão botar no prompt e vai sair o vídeo e tá ali e você vai encaixar, né? Eu recentemente, agora, fiz um trabalho que precisava de algumas cenas e, enfim, foi um trabalho meio rapidão, eu precisava resolver, não ia abrir câmera, precisava ilustrar uns produtos e tal. Cara, eu não consegui executar no vídeo a grande maioria. Eu consegui fazer alguns stills com a IA e aí eu consegui editar no Photoshop algumas coisas de produto. Ou seja, só que assim, mesmo assim, não é um processo rápido, fácil e tranquilo, sabe? Não é uma coisa assim, sabe? Ainda exige bastante trabalho, ainda existe bastante tempo. Então, não existe o botãozinho milagroso ou a solução milagrosa. Eu acho que o importante, a IA veio para ficar, ela vai resolver várias coisas, mas ela vai resolver dentro de uma realidade, de uma demanda, assim, sabe? Ela não vai fazer tudo. E em relação à criatividade, assim, eu acho, assim, pra ser bem sincero, assim, eu acho meio chato, cara, porque a gente sai de uma concepção de conceber imagens do jeito que a gente pensava, ajustando a luz, movimentando a câmera, escolhendo a lente, mas de uma forma prática, para uma coisa tão teórica, em termos de, tipo, prompt, escrever e lá. Pô, isso é chato pra cacete, na minha opinião, sabe? Manda um recado. Isso é muito chato, gente. Isso é chato pra... Assim, ó. Porque eu acho que é isso, assim. Grande parte de ser, eu acho, pelo menos pra mim, um videomaker ou um fotógrafo, envolve uma questão física, sabe? Assim, envolve uma questão de entender profundidade de campo e pegar a câmera na mão e se movimentar num set, se movimentar no lugar. Eu acho que isso tem a ver com a graça da profissão. Enfim. E então acho que não dá para simplesmente abandonar isso e dizer, não, agora eu vou trabalhar tudo com IA, isso vai resolver. Não dá para ignorar, isso vai acontecer, isso vai ter que entrar dentro de todo mundo que eu acho que trabalha nesse meio, mas não é só isso. Acho que isso é importante, assim. Eu acho que ainda é importante saber pegar uma câmera na mão, ainda é importante saber o que fazer tecnicamente e essas duas coisas conviverem, assim. Porque senão, não sei, senão que graça tem, sabe? A gente vai ser um monte de programador. Nada contra os programadores, acho que os programadores mandam no mundo, inclusive. Mas, não sei, pra mim, pelo menos ainda talvez seja um pouco saudosismo, mas tem um pouco mais pra você criar uma imagem, criar uma narrativa visual, sabe? Do que só programar. Eu acho que essa grande matrix, né, que tipo, é colocado todo dia em cima de você, de tipo, cara, você precisa consumir isso rápido, você tem que absorver isso rápido, porque a inteligência já tá atropelando todo mundo, já tá demitindo um monte de gente, etc e tal. Cara, mas ainda assim somos humanos. Ainda assim a gente precisa ter um relacionamento. Ainda assim a gente precisa ter essa humanização, né? Que eu acho que tá meio batido esses termos, etc. Mas é para mostrar que ainda precisa de um botão.
e precisa de alguém apertar esse botão, sabe? Eu acho que tem que ter uma estratégia, tem que ter um storytelling todo envolvido para aquele conceito de marca, que não é uma IA que vai fazer isso. Ela até pode te ajudar em alguns processos, né? Mas se você perceber que o teu trabalho ele vem muito mais além do que uma IA, porque é pensar junto com o cliente. É sentar assim e conversar, cara, vamos discutir sobre isso, o que a gente pode fazer. Eu acho que, claro, a gente não pode negligenciar e não tratar a IA como algo que ela realmente está tomando seu espaço, ela está conquistando a sua área, mas perceber que ainda assim a gente, né, precisa de um ser humano para poder executar. E, cara, eu sou saudosista sim, eu prefiro ter esse contato, a gente conversar, a gente criar isso junto, pensar de alguma forma junto, e na hora não vai ter prompt, pô. Na hora de uma câmera aberta, tu não vai conseguir mandar um comando para uma IA fazer. Porque tu precisa resolver ali na hora. Porque tu precisa talvez de um maquiador, tu precisa de um catering, tu precisa de algum suporte para mudar uma iluminação ou para fazer um outro tipo de conceito que, cara, ainda não é substituído por uma IA. E qual é o erro mais comum que tu vê nessas produções ou nessa atualidade, né? De quem talvez depende muito de IA ou que ainda não está muito preparado para lidar com essas marcas, que tu vê que é um erro comum, mas as pessoas ainda continuam batendo nesse erro de lidar com clientes grandes, talvez, com grandes produções, que, poxa, a pessoa precisa talvez ter um pouquinho mais de cuidado e não é uma IA que vai resolver. Cara, não sei, difícil. Eu acho que, pra mim, assim, o erro mais... Eu acho que a armadilha, talvez, que as pessoas podem cair é elas se voltarem muito para o que está sendo falado, porque a gente fica, eu acho, numa... Enfim, ali numa situação paradoxal, que a gente tem que estar muito atualizado e a gente tem que escutar muito o que vem de fora e a gente tem que absorver isso. Só que eu ainda sou muito... ainda acho que a nossa individualidade como criativo, como criador, é o que a gente tem de mais importante. Então, eu acho que é esse peso, assim, e tomar esse cuidado. Tá todo mundo falando de IA, agora é IA, é o VO3, e é isso, e é a Marisa Mayô, e blá, 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 blá. E aí, de repente, as pessoas se voltam muito para isso, e elas procuram isso, e procuram essa linguagem, sendo que não é muito a delas, entendeu? Ou não é muito aquilo que elas têm de dentro. Pode ser... Enfim, um pouco de idealismo meu, mas eu acho que para a gente criar imagem e criar narrativa, a gente tem que tirar de dentro da gente, a partir das nossas referências, daquilo que a gente acredita, daquilo que emociona a gente, porque só a partir de algo que a gente se emociona com, a gente consegue emocionar outra pessoa. E o vídeo, a imagem, a foto, ele realmente é bom se ele emociona de alguma forma, entendeu? Ah, porque a luz, porque o nananã, cara... Toda técnica, ela vai servir pro princípio de emocionar. E assim, às vezes não precisa se emocionar, Boticário, Dia das Mães, não é esse sentido, assim, às vezes são coisas mais simples e mais cotidianas, mas, pô, vai tocar, sabe? O áudio e o vídeo vão chegar na pessoa e ela vai parar e ver aquela informação. E aí eu acho que é muito isso. Assim, eu acho que a maior armadilha é se basear nessa padronização, nessa, sei lá, pasteurização que acontece no audiovisual, que de repente está tudo muito parecido, de repente é tudo muito LUT, template, e coisas que são muito automatizadas, e não entender que todos esses processos eles servem na tua criação, mas eles não vão substituir ela, né, no caso. Eles não vão substituir a tua visão, a tua direção, você ali no software testando. Eu ainda acho que isso diferencia você ou a tua peça das outras. Então, acho que é mais essa armadilha. Assim, não se pasteurize dentro desse mercado. Se atualize, mas, cara, o que é teu ninguém tira. E o que é teu pode ser o que faz o teu cliente te contratar ou não, né, dentro do mercado. Acho que é meio que isso. Ô, Gutão, é uma mentoria aqui 0800, né? Quem pegou essa visão, pegou, né, cara? E eu assistindo assim o Mauri falar, a comunicação, você está se comunicando com outro ser humano, né? Então, eu acredito que o que ele falou ali é relação humana. Tu tá fazendo material que vai se comunicar, não vai se comunicar com uma IA. Vai trazer reflexão para o ser humano. Então, essa essência que tem da sua verdade, do que você acredita, do que você idealiza, criativa, a curva final é o ser humano. Então, eu acredito que é isso que ele quis falar, né? Tipo, é a relação humano a humano. Então, isso aí não vai ter como
Tirar, não vai existir isso. Depois o cliente vai mudar do jeito que ele quiser, né? Vamos dizer isso. Exatamente. Mas eu acho que esse princípio é importante, assim, você fazer de alguma... As coisas acontecem quando você faz aquilo que você acredita, eu acho, sabe? Eu acho que daí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Então, encontre isso no meio dessa montoeira de informação. Pegou a visão? Cara, pelo amor de Deus. Mauri, cara, sensacional, irmão. Pô, muito obrigado aí por toda essa entrega. Mas, pra gente fechar aqui nosso bate-papo, eu tenho 3 perguntas de bate-pronto que vem no coração. Deixa o coração falar mais alto. O que te move a criar todos os dias? Pô, que difícil essa. Essa é uma filosófica. Calma que é só uma primeira. Vamos Tem levar mais. pra terapia. Eu acho que o processo foi muito sem querer querendo pra mim desde o início. E o que me move é justamente essa emoção, assim, de alguma forma, tocar as pessoas e fazer elas se emocionarem é tão bonito, assim, é tão legal quando você realmente consegue, sabe? Quando você apresenta para o cliente, de alguma forma, ele dá aquela suspirada no final. Eu acho que, ou você está num evento, você criou um conteúdo e quando você vídeo de abertura, vídeo que vai ser exibido principalmente, porque a gente fica nessa loucura de rede social, e aí você não vê o resultado muitas vezes, né? A pessoa vai estar na tua casa, né? E esse volume, às vezes só vai dar aquela passada, você trabalhou pra cacete. E aí, a pessoa mal olhou. Mas quando você faz peças que vão ser exibidas, assim, você vê a reação das pessoas assistindo. Eu acho que isso pra mim fez valer a pena, às vezes, todas as madrugadas que eu fiquei ali, todas as correções que teve que ser feitas. Eu acho que realmente tocar as pessoas e, de alguma forma, mesmo que naquele 1 minuto e meio, 2 minutos, a emocionar e tocar elas é muito legal. Qual que é o projeto que ainda falta realizar? Socorro. Cara, eu acho que... Vou ser bem sincero, assim, eu acho que eu quero muito ver se eu consigo nadar um pouco contra a corrente, assim, ou pelo menos como eu utilizo toda essa automação para fazer uma coisa muito minha. E eu não sei, eu acho que o meu projeto futuro é isso, assim, sabe? Como que eu consigo, sei lá, nadar contra a corrente. Eu acho que eu tenho muito essa coisa na minha cabeça. Então, eu não sei exatamente qual é, mas eu queria alguma coisa experimental que trouxesse alguma coisa nova, não sei. Agora estamos por vir. Vamos esperar esse futuro aí, que eu fiquei curioso. Cara, se você pudesse resumir a sua carreira em uma imagem, qual que seria esse take? Nossa, o grito do Mancha, assim. Ai, Jesus, assim. Pô, cara, numa imagem, num take... Não sei. Pô, é difícil essa. Mano, aqui não tem nada fácil, pô. Só tem boleto pra chegar aqui. Eu sou um editor de vídeo, eu preciso trabalhar com narrativas, entendeu? Com cenas. Mas... Pô, uma imagem... Eu acho assim, não de uma forma... uma forma bem sincera e honesta, sabe? Eu acho que é alguém sentadinho na frente do computador, olhando pra tela... E buscando ali, naquele espacinho, criar isso tudo que eu falei, sabe? Eu acho que seria isso, assim. Porque naquele momento... Claro, eu gosto muito da captação e tal, mas eu acho que no momento da finalização, no momento da edição, é um momento onde realmente você coloca muito daquilo que você tem pra fora. Então, acho que talvez seria esse take, assim, um plano médio de uma pessoinha ali, tudo escuro, a telinha acesa... editando e tentando dar o seu melhor ali naquele momento. Pô, coisa linda, grande, mano. Cara, obrigado, irmão, por tanta entrega, obrigado por essa, abrir esse livro aí, mostrar essas verdades que poucas pessoas, é falado aí na internet, se fala de muitas imagens, de muitas coisas, mas poucas esses bastidores, esses desafios que a gente tem na nossa profissão, e você não vai embora sem levar essa lembrança especial que o Guto proporcionou para ti, né? É algo totalmente exclusivo, né, Guto Campos? Ó, isso aqui é do Mauri. E aí? Quem quiser algo parecido? Porra, Olha aí! Pô, que design, hein? Que design!
Porra, Ô, Gutão, e aí, cara? Eu tenho a minha, o Mauri ganhou a dele. E quem quiser Chique, comprar né? e adquirir uma canequinha dessa, como é que faz, cara? Cara, com certeza, quem quiser adquirir uma caneca dessa feita à mão, lá no torno, tem todo o processo, né? Tudo que o Mauri falou aqui nesse episódio de ter o seu coração materializado, é isso aqui, ó. É o tempo gasto não investido em uma peça que pode ir para sua casa. Entra lá, www.gutocampoceramica.com.br, Thiago. Coisa linda, Mauri. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Espero a gente fazer uma parte 2 aí, pra gente botar mais fogo no parquinho da galera. A gente não mencionou nomes aqui, né? Mas cara, obrigado por esse teu compartilhar aqui com a gente, tá bom, querido? Imagina, tamo aí. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar, uma comunidade onde a gente convida as pessoas a sentarem à nossa mesa. Amigos queridos, pessoas que a gente admira e a gente sabe que pode contribuir aí para o seu negócio. Então, se você curtiu esse vídeo, se você achou que isso realmente vale a pena para outras pessoas assistirem, cara, compartilhe, comente, curta esse vídeo, passe para o maior número de pessoas, dê o seu like para a gente mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tem um conteúdo muito rico para outras pessoas crescerem juntamente com a gente. Então, se você curtiu, cara, esse vídeo, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.